Vamos mergulhar numa das histórias mais importantes de todos os tempos. É sobre como um plano para redimir o mundo inteiro começou de um jeito surpreendentemente simples, com a jornada de fé de uma pessoa e um chamado que ecoaria por milênios. Para a gente entender o peso desse chamado, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver como o mundo estava. Depois da Torre de Babel, a humanidade estava fragmentada, confusa, espiritualmente perdida, sabe? O mundo tinha um problema sério, um problema que pedia uma solução divina. Então, vamos começar por aí, por esse contexto global. A rebelião pós-Babel foi o palco onde essa história incrível começou a se desenrolar. Imagina só, depois de Babel, as nações se espalharam e com elas a idolatria virou a regra do jogo. Surgiram cultos super complexos a deuses do sol, da lua, da natureza. Isso se espalhou por todas as civilizações. O pecado não era só uma coisinha aqui e ali, de uma pessoa a outra. Ele estava assim enraizado na cultura dos povos. A humanidade estava fundamentalmente desconectada de Deus. É nesse mundo caótico que Deus decide intervir. E não com um raio, mas com um sussurro, com um chamado. E é aí que entra o nosso protagonista. Olha, se a gente fosse montar uma lista de heróis para salvar o mundo, com certeza o nome dele não estaria lá no topo. Mas o plano de Deus era outro. Agora, olha que interessante a transformação que já está contida no nome dele. Ele começa como Abrão, que significa pai exaltado. É um nome pessoal, talvez até com toque de orgulho. Mas Deus muda o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. Essa mudança de nome não é só um detalhe, não. É tipo um resumo de todo o destino dele, de uma identidade pessoal para um legado que alcançaria o mundo todo. Isso aqui mostra um ponto que é, assim, fundamental. Abrão não tinha um currículo impressionante. Ele morava em Ur, uma cidade super avançada para a época, só que o centro espiritual dela era um templo gigantesco dedicado ao deus Lua. Ou seja, ele vinha de um epicentro de idolatria. A lição que a gente tira daqui é profunda. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele transforma as pessoas que escolhe. Bom, personagem apresentada. Agora a gente chega no momento que vira a chave de tudo. O chamado divino, que dá o pontapé inicial para a jornada inteira. Ouve só o peso que essas palavras carregam. Isso não é um convite qualquer. É uma ordem radical que exige um rompimento total com absolutamente tudo o que ele conhecia. Então, vamos analisar isso aqui. O chamado exigia 3 níveis de separação. Deixar sua terra significava abandonar sua cultura. Deixar seus parentes era romper com os laços sociais, a rede de segurança. E deixar a casa de seu pai significava uma separação espiritual das suas raízes, da idolatria da família. Era basicamente um sim para Deus que significava um não para todo o seu passado. Mas a história não é só sobre o que Abraão teve que deixar para trás. Pelo contrário, em troca desse sacrifício todo, Deus oferece uma promessa que é ainda maior. Para cada coisa que ele tinha que deixar, Deus responde com uma promessa. E não é uma promessa qualquer, não. É um pacote completo, sabe? Uma aliança com 7 partes, que se tornaria a base para tudo o que viria depois. Vamos passar por isso. Uma grande nação, bênção pessoal, um nome famoso. Mas é a 7ª promessa que, nossa, é o clímax de tudo. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. É aqui que a gente entende o propósito final. Abraão não foi abençoado só para ele. Ele foi abençoado para se tornar um canal de bênção para o mundo inteiro. Certo? Então Abraão ouviu o chamado, ouviu a promessa. Mas, e aí? O que ele fez? Fé não é só um sentimento, é ação. Vamos ver os primeiros passos que ele deu? Isso aqui é a chave de tudo. A Bíblia diz que ele partiu sem saber para onde ia. Imagina isso, sair de casa sem um mapa, sem GPS, sem nada. A fé, nesse modelo, é isso, é se mover antes de ter a explicação completa. É confiar antes de ter todos os detalhes. É dar o primeiro passo no escuro, confiando só na voz que chamou. E a primeiríssima coisa que ele faz quando chega na nova terra é um ato com um significado espiritual gigantesco. Ele constrói um altar. Pensa só no contraste com Babel. Lá, a humanidade construiu uma torre para o seu próprio nome, para a sua própria glória. Uma tentativa de chegar no céu na marra. Abraão, ele constrói um altar, não para ele, mas para Deus, um lugar para adorar, para se encontrar com o céu. É a resposta direta ao orgulho de Babel. Agora vamos dar um zoom out e ver como essa jornada de um homem só se expande. O sim dele deu início a um legado que mudaria a história para sempre.
Olha só o efeito dominó incrível que aquele símbolo Abraão causou. O chamado a um homem levou à formação de uma nação, Israel. Essa nação recebeu a lei e uma promessa que apontava para o Messias. E, finalmente, através dele, a bênção se estendeu a todas as nações, cumprindo aquela promessa lá do começo. Toda a história da redenção começa com esse único passo de fé. E aí, o que a gente pode tirar dessa história tão antiga, mas tão atual? Primeiro, que fé de verdade muitas vezes é caminhar sem ter um mapa completo na mão. Segundo, que seguir um novo chamado quase sempre exige deixar algo do passado para trás. Terceiro, e talvez o mais importante, o propósito da bênção é sempre ser compartilhada. E por último, a história de Abraão lembra a gente que os grandes planos de Deus muitas vezes começam com as pessoas mais improváveis. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir. No mundo que valoriza tanto planos de 5 anos, garantias, certezas, a história de Abraão desafia a gente a pensar: e se, no fim das contas, as transformações mais profundas e as jornadas mais significativas não começarem com clareza total, mas com um simples ato de confiança?